Bom dia a todos. Vamos dar sequência à disciplina Silvicultura em Sistemas Agroflorestais, falando de um tema importante em relação principalmente a diferentes sistemas, que seria a escolha do espaçamento ideal de plantio de espécies florestais. Bom, a produção madeireira ela pode ser modulada quantitativamente e qualitativamente através de técnicas de manejo. E manejar essa floresta, ao manejar uma estratégia extremamente importante seria a escolha do espaçamento, que condiciona a quantidade de recursos disponíveis a cada árvore, ou seja, árvores mais espaçadas têm mais área para crescer, tem mais espaço. Árvores mais adensadas têm menos espaço para o crescimento e vão ficar árvores que vão ser mais finas. Depois a gente vai discutir isso. Então, árvores mais grossas, espaçamentos mais amplos, árvores mais finas, espaçamentos mais estreitos. Então, é o ponto primordial no planejamento do povoamento, essa definição do espaçamento. Então, o espaçamento inadequado, ele pode acentuar, por exemplo, o déficit hídrico. Então, um solo que seja muito arenoso, um solo pobre, ele precisa de um espaçamento maior também, justamente por causa de uma maior competição, né? E aí diminui a produtividade da floresta. Esse espaçamento, então, ele proporciona a cada planta o espaço suficiente para o crescimento, com melhor qualidade e menor custo. Então, seria a melhor relação custo-benefício dentro da área, né, de aproveitamento da área. Fornece a melhor produção de solo, então espaçamentos mais densos eles vão fornecer a produção de solo mais rapidamente. Espaçamentos menos densos, isso vai demorar mais. E porque o fechamento do céu vai ser mais rápido, né? Só que isso depende do tipo de solo e a fertilidade e tudo mais. Então, ao definir o espaçamento, deve-se avaliar o espaço necessário capaz de possibilitar o crescimento ótimo com o melhor custo-benefício. Isso pensando sempre no produto que você vai querer. Então, se eu quero um produto que seja madeira para serraria, eu preciso no final ter um espaçamento mais amplo. Então, ou eu já planto no espaçamento mais amplo, ou eu planto no espaçamento menor e faço desbaste. A gente vai ver o que é o desbaste daqui a pouco, na próxima disciplina, né? no próximo tópico da disciplina. Então, o objetivo de escolha de espaçamento é um crescimento rápido e eficiente, obtendo maior volume total. Lembrando que madeiras grossas, elas têm um volume, um diâmetro maior e um preço, um valor agregado também maior. Crescimento então, rápido e eficiente, maior produção, maior sortimento de madeira no final. Depois a gente vai ver espaçamentos maiores, tem madeira com melhores finalidades. Né? O que condiciona então a escolha desse espaçamento? Então, esse espaçamento ele é capaz de fornecer maior volume, produto, tamanho, forma, qualidade, sendo função do sítio. O sítio é o solo mais as características de edafoclimáticas ali, mas basicamente o teu solo. Espécie, então espécies que crescem mais rápido, espécies que crescem mais lento. Se a espécie cresce mais lento e precisa de um espaçamento maior, é interessante já jogar num sistema agroflorestal ou plantar e fazer desbaste. Depois a gente vai ver. Ver o interesse da população em relação a essa árvore, mercado.
Potencial do material genético utilizado, então muitas vezes o material não se presta para aquela finalidade. Método de colheita também, que a gente vai ver melhor. Então o sítio, ele escolher os melhores sítios para plantios de espécie apropriada no lugar adequado. Sítios mais pobres, os espaçamentos têm que ser um pouco maiores porque eles são pobres em nutriente, água e etc. Então eles têm uma menor capacidade de manter aquela planta ali, né? Em relação à espécie, quanto maior o ritmo de crescimento da espécie, maior esse espaçamento entre plantas, porque elas vão fechar muito rapidamente, vão começar a competir. Então, depois a gente vai ver em relação à competição e desbaste. Mas, por exemplo, o eucalipto, o espaçamento 3x2, ela cresce rapidamente. Tem plantios de pinos nos Estados Unidos que é 1,5 por 1,5, depois eles fazem desbaste. Isso para proteger solo. Interesse e condições de mercado. Então, se eu tenho, e isso, quando a gente falar de LPF, vocês vão ver uma fala do Abílio. Eu visitei a fazenda dele há um mês atrás. Já fiz um vídeo bacana para colocar lá. Só que o que ele tem ali? Ele tem um LPF que inicialmente era para serraria, só que para as condições dele, como ele é funcionário da Embrapa, trabalha em Goiânia e a fazenda dele fica 300 quilômetros de Goiânia e ele não vai lá toda semana, então ele optou por não extrair madeira para serraria, montar uma serraria, porque isso daria uma mão de obra a mais. Ele optou por vender madeira para energia, para carvão, para secar grão, etc. Então a gente vai ver os arranjos e para esse caso poderia ter sido elegido os bosquetes e não linhas simples. Depois a gente vai discutir isso também. Então, se eu quero madeira grossa, eu preciso de um espaçamento maior inicial ou um espaçamento menor e desbate. Ou seja, ou eu planto, por exemplo, um 10 por 4, 10 por 8 metros. Então, 10 metros entre linhas, 4 entre plantas. Aqui está 3x2. O 3x2 é o convencional de 3x2, 3x3 de eucalipto. Se eu planto 3x3, eu tenho que fazer desbaste depois. Porque esse 3x3 é ideal para um plantio, para um plantio para energia e etc. Então, depende das condições de mercado. Se eu estou trabalhando com cedro australiano, por exemplo, um mogno africano, eu vou ou entro com espaçamento maior de cara, ou entro com espaçamento, e aí no espaçamento maior, esses espaçamentos maiores, é interessante eu entrar com interação, com alguma integração com lavoura e depois até pecuária. Então, quando eu pego espaçamentos maiores, é interessante aproveitar melhor esse solo. Com espaçamentos menores, isso já não é tão possível porque não tem espaço para tanto plantio, pelo mais do primeiro ano. Condições de mercado, então celulose, escora, carvão, poste, dormente, o que o mercado está querendo e qual que é o preço. Em geral, madeira para queimar, madeira mais barata, madeira de corte mais rápido, ela oscila muito. Então hoje deve estar uns R$ 30 o metro cúbico de madeira, R$ 35 o metro cúbico de madeira para fazer carvão ou para queimar aqui na região. Não sei no restante do Brasil. Para madeira, e isso já foi, então, valor de R$ 30. Isso já foi em 2008,
Acho que chegou a R$ 65 o metro cúbico. Porque tinha pouco. Todo mundo plantou, esse valor caiu. Teve a crise também, teve uma crise em 2008, mundial, e esse valor caiu e não voltou mais. Já a madeira de eucalipto para serraria sempre foi em média uns R$ 180 o metro cúbico. E hoje ela continua. Então, dependendo do tipo de madeira, o valor ele não vai oscilar tanto com o mercado. A madeira mais barata, de um crescimento mais rápido, ela tende a oscilar mais com o mercado. Então, espaçamentos maiores, espaçamentos menores, eles vão de 1.000 a 2.000 plantas por hectare. Então, o espaçamento 3x2, 1.667 plantas por hectare. É o mais comum de plantio. Então, 3 metros entre linha, 2 metros entre plantas. Ele é o espaçamento que eu plantei aquelas mudas lá que eu mostrei na aula anterior de propagação, na última aula que eu postei. Então, espaçamentos menores, eu posso fazer um desbaste posterior. Além do desbaste, existem duas principais tratos silviculturais intermediários. Seria o desbaste e a desrama. Desbaste é cortar, tirar, eliminar plantas da área como um todo. Então, eu vou tirar a planta. Desrama é poda. Desrama é tirar galho. E qual que é a função de tirar galho? Então, tirar galho, desrama, você gera a chamada clear wood, ou seja, madeira livre de nós. Os nós tem principalmente dois tipos, o nó vivo e o nó morto. Então, se a madeira, o galho morre e o tronco vai crescendo e engloba, isso gera um nó morto. É muito comum em pinos. Então, tábua de pinos, em geral, tem nó que ele seca e cai, e fica um buraco. Então, isso não é desejável. Nó vivo, ele até é interessante, mas o nó, ele suga energia da planta, suga seiva. Então, plantas que têm muito nó, elas tendem a ser mais cônicas. Plantas sem nó tendem a ser mais cilíndricas, e isso tem um melhor aproveitamento na serraria. Além de madeira livre de nós ter uns 30% a mais de valor agregado no mercado. Então, o pessoal gosta mais de madeira sem nó. Depois a gente vai ver sobre essas duas práticas. Material genético. Então, material genético melhorado gera povoamentos mais uniformes, reduz a necessidade dessa seleção das piores árvores e retirada delas. Então, aqui no Brasil, para eucalipto, nós já temos clones de excelente qualidade sendo produzidos. Métodos de colheita. Então, a colheita mecanizada, ela deve-se observar a densidade de plantas e a distribuição espacial delas para permitir a circulação de maquinário. Então, uma floresta muito adensada, menor que 3 metros, por exemplo, fica difícil entrar a máquina para colher. Então, e a colheita é uma operação cara, que pode gerar problemas. Em Minas, que tem as regiões muito amorradas, o pessoal prepara solo em nível, então prepara de solo em curvas de nível, só que o plantio, como é muito amorrado, é manual, semi-mecanizado, eles plantam em linha, morro abaixo. Como o plantio é em nível, como o preparo de solo é em nível, o plantio morro abaixo não causa problemas nesse caso, porque o plantio é manual, simplesmente faz uma cova e prepara. Por quê? Porque é muito mais fácil colher assim do que de outra forma. Por quê? Porque nesse caso muito amorrado, a árvore é derrubada por motosserra e ela é puxada por um trator, um guindaste, alguma coisa, para o alto do morro. Então, se ela está em linha, sentido alto do morro, facilita a colheita.
Então, isso é um exemplo prático em regiões muito amorradas. E para as integrações também, depois eu vou falar em integração lavoura, pecuária, floresta, ela também é possível fazer isso. Por quê? Porque no caso de integração é interessante deixar o corredor no sentido leste-oeste, sentido do sol. Só que se eu tenho uma área declivosa, às vezes isso não é possível. Então o que é possível fazer é tentar trabalhar espaçamentos onde eu deixo a área mais ensolarada, né? Sentido leste-oeste, porém eu preparo todo o terreno no sentido das curvas de nível mesmo. Então, isso a gente vai fazer aqui no IF, inclusive. Depois eu vou mostrar para vocês quando estiver trabalhando. O IF aqui nós estamos com um projeto de implantar alguns sistemas, desde da integração lavoura, pecuária, floresta, com diferentes espécies florestais e diferentes culturas, para testar o melhor espaçamento, o melhor tempo de permanência da cultura, até o sombreamento de animal. Então, nós vamos testar árvores direto na pastagem, com alguns sistemas protetivos, e também vamos testar árvore para introdução de gado meio-sangue europeu de corte. Por quê? Porque o gado europeu ele tem uma necessidade climática melhor e aqui nossa região é muito quente, ele se torna mais ofegante, ele perde em crescimento. Então, essa é a ideia, já sombrear eles e ver qual que seria essa relação de crescimento de diferentes sombras, né? Mas isso eu vou discutir depois, quando entrar, provavelmente semana que vem já começa a disciplina de sistemas agroflorestais em si e falar mais dos sistemas. Então seria isso, o espaçamento ele vai facilitar essa entrada na área. Número de tratos culturais, considerando preparo de solo, mesma área, mesmo sítio. Então se eu tenho espaçamentos menores, por exemplo, eu vou combater mato competição por menos tempo. A árvore vai sombrear a pastagem mais rapidamente e essa mato competição vai ter menos trabalho, né? Isso é um problema. Taxa de mortalidade e dominância. Essa mortalidade depende do espaçamento. Quanto mais adensado, mais vai competir, mais vai ter árvores dominadas que vão morrer. Volume e sortimento de madeira. Então, se eu tenho espaçamentos menores, eu tenho volume por hectare maior, porém o volume individual por árvore menor. Ou seja, com volume menor, com espaçamento menor, eu tenho muitas árvores finas. Com o diâmetro, com o espaçamento maior, eu tenho diâmetros maiores, então volume individual maior, porém o volume por hectare é menor. Então essa é a relação que nós temos, que é mais ou menos isso aqui. Então, de acordo com o ano, se eu tenho mais árvores, 3.333 árvores por hectare, eu tenho um diâmetro de árvore médio menor do que 950. E aí essa madeira aqui, para serraria, ela é pior, e essa é melhor, porque ela é mais diâmetro, ela tira tábuas com maior diâmetro, tábuas melhores. Aqui em relação ali em relação ao diâmetro, aqui em relação ao volume, que a coisa se inverte. Então, espaçamentos menores têm mais volume por hectare do que espaçamentos maiores. Então, basicamente isso. E aqui, em geral, o valor é menor e aqui o valor é maior. Então, árvores mais grossas têm valor agregado maior. Em relação à classificação diamétrica, então a gente tem isso aqui. Isso aqui é o resultado de um experimento perto de
no norte de Minas. Tentar lembrar o nome da cidade aqui já. Esse é um experimento em Paracatu. Lembrei, eu parei para te lembrar. Minas, na Votorantim, que era integração lavoura, pecuária, floresta. O que a gente tem? Diferentes espaçamentos, arranjos, 10x4, 10x3, até o 3x2. E o que a gente tem? No espaçamento 3x2, nós temos um volume de quase 50% de madeiras abaixo de 15 centímetros. De número de plantas, né? Quase 50% das plantas abaixo de 15 centímetros. E muitas plantas, 1.600 plantas, quase. No 10x4, nós vamos ter, na média, uns 70% de árvores de 25 a 30 centímetros. Então são árvores 10 centímetros mais, ou quase o dobro, na verdade, do diâmetro do 3x2. E isso, o valor agregado é muito maior. Então seria essa relação, só que temos muito menos árvores, 250 árvores por hectare, mais ou menos. Em relação ao sortimento, por quê? Árvores mais grossas eu consigo tirar mais produtos. Então, da 3x4 eu consigo tirar tora em metros cúbicos, 29 metros cúbicos, torete, poste, mourão, madeira fina. Então, eu tenho 150 metros cúbicos, porém de madeiras com valor agregado maior. No 3x2, eu tenho um máximo mourão de cerca e madeira fina. Então, eu tenho 100 metros cúbicos a mais, porém de madeiras de pior qualidade, de menor valor agregado. Então, e isso tem que ser visto no mercado, qual que é a melhor opção. Depois a gente vai falar um pouco do arranjo, próximo material. Idade de estagnação, ou seja, qual a idade de corte? Por quê? Qual a idade de corte eu vejo quando que a floresta vai estagnar, que ela vai chegar numa competição, que ela não vai crescer mais. Então eu consigo definir o ciclo de corte, que é a chamada idade silvicultural, que é quando a planta ela estagna ou diminui o crescimento anual. Depois a gente vai falar um pouco disso. E aí então madeiras para serraria ela precisa de um ciclo mais longo, espaçamento maior. Madeiras para carvão ela precisa de um ciclo. O ciclo é menor, ela pode ter um espaçamento menor. Qualidade da madeira, então dependendo da espécie, eu planto mais adensado para que ela cresça mais reta e depois eu faço desbastes. Qualidade da madeira, então eliminando nós, a quantidade de nós pode ser resultado do espaçamento. Então, espaçamentos menores, por exemplo, em eucalipto, galhos perdem sua função e secam. É o auto-podas que se chama. E aí é desrama, né? As árvores perdem, gerando nós mortos na madeira, que pode gerar um buraco. Então, espaçamentos menores, essa desrama ocorre mais rapidamente e pode gerar nó morto. Qualidade da madeira ainda, conicidade. Então, espaçamentos menores, árvores mais cilíndricas, espaçamentos maiores, árvores mais cônicas, justamente por causa da presença de galho. Então, se eu tenho pouco galho, ou se eu retiro os galhos, a árvore tende a ser mais cilíndrica. Se a árvore tem galhos, o galho vai estar sugando, a partir do momento dele, seiva, material, ele precisa crescer, então o tronco se torna mais cônico. Desenvolvimento da copa, então o espaçamento influencia na forma de copa, volume, desrama natural. Quem já viu, por exemplo, o eucalipto solto, sozinho no pasto, e o eucalipto em plantio? Então no plantio ele é bem
copas bem pequenas. Solto, ele tem uma copa bem maior. Então, povoamento denso, maior crescimento em altura, menor crescimento em diâmetro, redução excessiva de copa, e prejuízo do sistema radicial. E gerando árvores suprimidas. Então, o desenvolvimento radicular, a arquitetura do sistema é em função da espécie, mas o maior desenvolvimento deve-se a espaçamentos maiores, espaçamentos menores, menor desenvolvimento radicial. Distribuição espacial das plantas. Então, isso define o arranjo, a gente vai falar de arranjo no próximo material, eu vou entrar falando com vocês, ou essa semana ainda. Então, a semana vai ter esse material e mais um. Provavelmente amanhã. Comportamento das espécies em relação à luz, crescimento radicular, o objetivo do plantio e custo de operação. Então, essa distribuição espacial é em relação a isso. Qual que é a distribuição espacial? Por exemplo, vou plantar 10 por 4 ou 5 por 8. Isso vai dar o mesmo espaçamento, na verdade. A mesma área útil por planta, mas o arranjo vai influenciar. Uma escolha que a gente fez, por exemplo, para a arborização de pastagem foi, se não me engano, 7 por 7. Por quê? Porque vai ficar uma arborização mais homogênea para os animais, porque não vai entrar com o sistema de lavoura. Depois a gente vai ver, eu vou mostrar qual foi o planejamento que a gente fez, e isso vai ser implantado no final do ano. Com as chuvas a gente vai montar esses experimentos que foram aprovados. Então, os arranjos mais comuns no Brasil, o mais comum 3x2 e variantes, né? Justamente por causa do manejo em relação a elas. Então, geralmente 3 metros entre linhas no mínimo para fazer manejo. Bom, o próximo tópico, escolha do arranjo, a gente vê amanhã, provavelmente.